Olá a todos, eu vou estar fazendo a apresentação então sobre a cultura da figueira, da disciplina então de fruticultura de clima tropical e subtropical. Histórico da cultura. A figueira então, cujo nome científico é Ficus carica, é considerada uma das mais antigas árvores frutíferas que são domesticadas e tem referências do cultivo da figueira na Bíblia, né, e em obras de escritores romanos e gregos, né. A figueira ela é uma árvore que é nativa da Ásia Menor. Hoje em dia a gente conhece a Ásia Menor como Turquia, né, quase na totalidade. E daí dessa região se difundiu para a região mediterrânea, da Europa, da Ásia e da África. O cultivo comercial da figueira no Brasil, ele iniciou em 1910. Foi com a introdução da figueira, né, por imigrantes italianos que trouxeram consigo estacas, né, dessa planta e que iniciaram então os plantios de figo roxo no município de Valinhos, no estado de São Paulo, né, que até tem uma variedade de figo que é bem famosa, né, que é o figo roxo de Valinhos, né, que vem dos figos trazidos pelos imigrantes italianos. Atualmente se destaca pela área de produção, né, de figo os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e em seguida Minas Gerais, como maiores produtores em área, né. A produção de mudas, então, da figueira. Ela é uma planta que não se usa porta-enxertos, né, ela é feito todas as mudas de pé franco, né. Não quer dizer que não possa utilizar um enxerto, né, mas comercialmente se usa o pé franco. Então ela é propagada por estacas, né, como eu disse, pé franco. Essa estaca é feita com os ramos de um ano que produziram no ano anterior, né? E tem que ter um diâmetro de mais ou menos 1,5 a 3 centímetros, né? Para a gente estar conseguindo fazer uma muda de qualidade. Essas estacas são preparadas com 5 gemas, aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Então é feito o corte dessas estacas, né? E colocado no substrato para fazer o enraizamento. Então, conforme eu disse, é enraizado direto no substrato artificial, né? Também pode ser feito em leito de areia para depois ser arrancada essa muda e plantada, né? O interessante é que essa estaca toque o fundo do recipiente, né? Que ela fique bem em contato com o substrato. Deve-se também ficar 2 gemas acima do nível do solo, né? Para que ocorra a brotação. Uma seria suficiente, né? Mas 2 é para garantir a brotação. Essa estaca ela tem que ser feita preparando ela de modo que a base seja cortada reta e o ápice seja em bisel, né? Para não acumular água no topo da estaca. O plantio e manejo, né? A muda deve apresentar haste única entre 30 e 40 centímetros de altura. Deve-se evitar solos arenosos para fazer a implantação devido à baixa retenção de água que esses solos apresentam. Deve-se evitar o sombreamento, porque isso diminui a fotossíntese e aumenta a umidade relativa, né, o que ocasiona doenças, principalmente a ferrugem. O sistema radicular da figueira é pouco profundo, né, e se deve evitar áreas que incidem ventos fortes, né, que podem vir a arrancar essas plantas. A adubação, então, dos berços de plantio deve ser feita 30 dias antes do plantio, né, conforme a recomendação do Manual de Adubação e Calagem. E se usa espaçamentos não muito grandes, né? Porque é uma planta que tem um sistema de poda que ela não fica uma planta muito grande. Então pode-se utilizar um espaçamento de 3 por 1,5, 2,5 por 2,5 ou até 3 por 2. Aqui uma imagem então de uma lavoura de figos, né, de figueiras. A gente pode ver que as plantas não são muito distantes uma da outra, né? O que possibilita o adensamento do cultivo. A irrigação deve ser feita durante o crescimento vegetativo e durante a produção também. E é utilizado a microaspersão, né, ou o gotejamento. São sistemas que economizam água, né, e não fazem um molhamento foliar que diminui a pressão de doença. O controle de plantas daninhas, ele pode ser feito com a cobertura do solo com capim, bagaço de cana ou algum outro resíduo vegetal. Isso também vai aumentar a matéria orgânica, vai manter a umidade do solo
e vai melhorar essa qualidade desse solo, né? Principalmente a qualidade física. Que a gente pode ver uma lavoura ali, que ela é toda coberta com uma cobertura morta vegetal, né? Que contribui muito para a qualidade do solo. As podas, então, da figueira. Tu implanta ela numa haste única, aqui a imagem à direita, né? E é feita uma primeira poda a 30, 40 centímetros em relação ao chão. Depois nesse primeiro momento, né, a planta brota, né, ocorrem as brotações, e é selecionado três pernadas para formar a planta, né? Então, novamente, cerca de 10 a 15 centímetros é feita uma segunda poda, né? E daí essa planta vai brotar de novo e no segundo ou terceiro ano vai ter a formação dos ramos secundários, das pernadas secundárias. Então, de cada ramo desse aqui, podado com cerca de 2 a 3 gemas, né, 5 a 10 centímetros, é que vão sair os ramos de produção. A gente pode ver aqui que tem 6 pernadas secundárias, né? A intenção é que se deixe dois ramos de produção em cada pernada, e no ano seguinte, quando se fazer a poda, né, se remove o ramo de produção mais distante do centro da planta e se mantém o mais próximo e se pode novamente com 5 centímetros, né? Mantendo sempre com que a planta não aumente muito em tamanho e aumente lentamente, né? E o ideal é que se mantenha em torno de 12 a 15 ramos de produção por planta, né? Não mais que isso, porque pode comprometer a estrutura da planta. A fitossanidade. As principais pragas que tem a figueira são a broca da figueira e os nematóides do gênero Meloidogene. Ali a gente pode ver uma imagem de um ramo de figueira que foi atacado pela broca, então a broca ela vai fragilizar esse ramo e com o peso da produção ou até mesmo o vento, esse ramo vai ser facilmente quebrado, né? E essa broca também ela ataca o ramo principal, o tronco da planta, né? O que compromete muito a produção. O controle do meloidógeno, principalmente, é feito com rotação de culturas, né? Se o nematóide está instalado na área, não há muito o que fazer a não ser retirar toda aquela cultura e implantar uma cultura que vai suprimir ele, como crotalário, por exemplo. Deve-se arrancar as plantas atacadas, né? E também proteger o corte de podas, né? Para evitar o ataque das larvas de mosca, né? Da broca da figueira, do inseto, não da mosca. A colheita, então, ela é realizada entre novembro a maio. Deve-se usar camisas de manga compridas e luvas apropriadas, porque o látex da figueira machuca a pele. Para consumo maduro, o pedúnculo da fruta deve estar com coloração arroxeada. E para figos verdes, né, ele deve ser colhido quando o estíolo, que é aquele orifício que tem no figo, apresente coloração rosada. Os frutos colhidos devem ser depositados em cestas ou caixas acolchoadas e evitar que o látex entre em contato com outros frutos, né? Porque vai acabar manchando a superfície do fruto. O transporte e o armazenamento pode ser feito entre 0 e 4 graus e 85 a 90% de umidade relativa por até 10 dias, mantendo a qualidade do fruto. Tudo que eu apresentei, eu tive como referência esse manual do Instituto Capixaba de Pesquisa, em Capé, que são recomendações técnicas para a cultura da figueira. Minha apresentação seria isso e meu muito obrigado.